meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, eis que estamos acolhendo nesta manhã a voz de Deus que clama também em nosso coração, Deus que fala no nosso interior. Se nós estamos aqui, é porque estamos dando a devida atenção a este Deus que fala em nós com a presença do seu Espírito. Gosto de pensar que quando a pessoa sai de sua casa, vai em direção a um lugar como este, é porque está dando abertura à voz de Deus que o chama. O chama para celebrar, para glorificar, para louvar. E é claro, o chama também para que cada um possa crescer na graça batismal. Porque podemos dizer que graça batismal é graça santificadora, onde nós vamos crescendo cada vez mais como filhos amados de Deus também. Crescendo como seguidores de Jesus, discípulos amados do Senhor também. Então, por isso que hoje, nesta liturgia, nós temos esta oportunidade de mergulhar um pouco mais no significado do batismo de Jesus e, é claro, também compreender mais um pouco o batismo que nós recebemos um dia. Motivo até para agradecermos a Deus por aqueles que nos levaram à pia batismal. Estou pensando em nossos pais, ou quem sabe avós, né? Cada um tem uma história de vida, né? Acompanhados pelos padrinhos. Então nós temos também essa oportunidade de agradecer a Deus por aqueles que nos conduziram à pia batismal, a fonte dessa graça da vida nova também. Os nossos padrinhos, muitos já estão com Deus, acredito, né? Mas muitos têm os padrinhos vivos aqui. É isso. Então, como pensar com carinho em cada um nesta Eucaristia aqui. E quando nós pensamos, é claro, no batismo ali de Jesus, nós estamos falando do batismo pregado por João Batista. Um batismo de conversão. Um batismo que chamava a uma mudança de vida. Um batismo que exigia das pessoas esta transformação no jeito de viver.
para que as pessoas assim pudessem acolher o Salvador. Aí de repente, Jesus se apresenta para ser batizado. Jesus, ele ali se faz igual a todos. E nos chama sempre a atenção, porque Jesus não tinha pecado. Então, como entender Jesus, ele indo ser batizado, quando o batismo era de conversão e ele não precisava de conversão? É por isso que o batismo do Senhor está ligado ao Natal também. Porque o Natal é a encarnação do Verbo. Deus se fez um de nós. Deus assumiu a nossa natureza, a nossa humanidade. E ali Deus se faz um, até como pecador, sem ser pecador. Ou seja, ele assume a nossa humanidade frágil, pecadora também, para resgatar, para restaurar, para redimir, para salvar. Então, por isso que nós podemos dizer que é uma forma de dizer que Jesus, ele se encarna profundamente na realidade humana, para que este humano seja também elevado a uma graça divina. Então nós temos sim esta compreensão quando vemos Jesus indo até João Batista para ser batizado. E é claro que ali também foi momento oportuno para que o próprio Deus Pai, ele desse testemunho do seu Filho. Aquela voz que fez-se ouvir, né? Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Portanto, foi também oportunidade para Deus Pai manifestar mais uma vez o seu Filho às nações. Escutai, né, o que ele diz. Então Jesus assim, ele recebe a graça do batismo. Agora, também nos chama a atenção, é que logo após ser batizado por João Batista, aí Jesus, ele começa a sua vida pública. Ele começa aquele caminho de anúncio do reino, de levar a mensagem. Jesus já vivia uma profunda intimidade com o Pai antes do batismo, com certeza. Mas ali na região da Galileia parece quase sem ser conhecido muito, né, por muitos. Mas a partir daquele momento do batismo, aí fica uma imagem também de uma reviravolta no jeito de Jesus se manifestar às pessoas. Por isso que até São Pedro, na segunda leitura, ele também recorda que após o batismo de João Batista, Jesus, ele andava por toda a região, pregando, anunciando, curando, libertando, restaurando a vida das pessoas. Ou seja, Jesus, ele assume publicamente a sua missão como Redentor da humanidade, como Salvador da humanidade. Então penso que isso, para nós, é fundamental termos presente o antes do batismo e pós-batismo. E assim podemos pensar também aí na graça do nosso próprio batismo. Claro, nós fomos batizados pequenos, a maioria, né? Quem já foi batizado adulto aqui, levante a mão. Pronto, temos uma mãozinha levantada, tem mais alguém? Mas temos hoje muitos adultos que recebem essa graça, que já supõe um caminho mais consciente, no sentido de aprofundamento catequético, né? De assim compreender melhor e acolher. Mas aí nós também recebemos essa graça quando crianças, porque a igreja confiou em nossos pais, sobretudo. Porque quando fala em padrinhos, aí nós temos que colocar um pingo no i, né? Nem todos os padrinhos compreendem a missão de ser padrinho, como aquele que deve acompanhar o afilhado durante a sua vida e dando, é claro,
um suporte na fé também. Nós sabemos que muitos padrinhos foram escolhidos assim mais por amizade ou não. Que de repente padrinhos que nem participavam da igreja. Pode ter acontecido com muitos de nós. Mas isso é coisa do passado. Hoje não acontece mais não, né? Hoje acontece ainda? Infelizmente acontece. Muitas vezes se escolhe padrinhos por amizade. E não tem essa compreensão de que o padrinho, ele tem uma missão especial para acompanhar. Hoje até, eu lendo um artigo do Vaticano News, até que um dos bispos enviou, num grupo, falando que na Itália, um dos bispos, um decreto lá, não tem mais padrinho de batismo e crisma. Por causa disso. Porque percebeu-se que não estão compreendendo essa graça de ser padrinho como uma missão. Então simplesmente fica algo assim, sem sentido existir. Por isso até suspendeu. Mas eu entendo que devemos fazer com que compreendam mais que é uma missão dada por Deus. E é uma missão abençoada. Então isso eu faço questão, seja se estou fazendo batizado ou na crisma, de olhar com carinho para cada padrinho e dizer, olha, foi Deus que te escolheu para acompanhar. Para que assim, aquela graça recebida no batismo, ela possa florescer, ela possa dar frutos. Para que aquela criança cresça como Jesus, em graça, sabedoria, em saúde, queremos sempre, Claro. Mas que cresça como discípulo do Senhor. Cresça sempre também com essa frase aqui do Evangelho. Escutai o que o meu filho diz. Para que aquele que é batizado possa crescer escutando a palavra do Senhor. Acolhendo a palavra do Senhor. Deixando-se ser conduzido pela palavra do Senhor, deixando com que a vida seja impregnada pela palavra do Senhor, de tal maneira que em algum momento oportuno também se torne porta-voz desta palavra do Senhor, instrumento. Aí que nós entendemos a relação profunda entre discipulado e questão missionária, discípulo missionário. Porque aquele que compreende a graça do batismo, automaticamente ele vai também levando essa mensagem de salvação, que é Jesus, para outras pessoas. Ele vai vivendo a questão missionária como parte de sua vida batismal. Por isso que ser missionário não é questão de escolha, é consequência de uma graça batismal bem acolhida e bem assumida também. Então, se olhando para Jesus, percebemos essa guinada, não no ser, mas no jeito de se manifestar, no jeito de estar no mundo, então aí nós entendemos também como que o batismo, ele deve fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Eis o porquê que hoje, em muitos lugares, não sei se aqui em Apucarana já começou esse caminho, já estamos procurando cancelar aquela imagem de cursinho de batismo. Aqui também já está fazendo esse caminho. É uma catequese batismal. É um caminho de aprofundamento, para que pais e padrinhos possam aprofundar a graça batismal e assim assumir aquela missão diante de Deus, para que aquela criança que ainda é pequena, que não tem consciência, cresça verdadeiramente na graça batismal. Então, por isso que nós estamos procurando fazer de tudo para que se cancele de uma vez por toda os chamados cursinhos de batismo.
De repente alguém chega ali, dá uma palestrinha, uma linguagem bem direta, pronto, já acha. Não, é algo muito sério e por isso tem que ser assumido com muita seriedade também. Aí nós entendemos, é claro, queridos irmãos e irmãs, como que a vida da pessoa que compreendeu a graça do batismo, a água que é vida nova, o Espírito também que nos faz filhos de Deus, a pessoa que compreende essa graça do batismo, ela faz a diferença onde quer que ela esteja. Porque a vida dela, ela é respaldada pela palavra de Deus. Aí nós temos, sim, aquilo que São Pedro também nos diz, Atos dos Apóstolos ali, nesta segunda leitura, quando ele percebe que todo aquele que teme a Deus, pratica a justiça, pronto, esse já está no caminho de Deus. Então, aquele que acredita em Jesus, automaticamente, ele vai pautando a sua vida a partir da justiça do reino. É por isso que a pessoa que compreende a graça batismal, ela não se cala diante das injustiças. Se ela está trabalhando em qualquer lugar e ela percebe ali comportamentos inadequados, ela percebe discriminação de pessoas, ela percebe jogos de interesses, ganância, pessoas tirando proveito, então é claro que ela não vai conseguir conformar-se com aquela realidade. Ela vai sentir uma inquietação dentro de si. O Espírito Santo, com certeza, vai falar forte. E ela, na medida do possível, ela vai falar contra aqueles abusos. Isso seja no âmbito da política, da economia, em qualquer lugar, onde se percebe práticas injustas, onde se percebe contravalores, aquilo que não condiz com o Evangelho. Quando a vida não é respeitada, quando a vida é, de repente, agredida, então a pessoa não vai se calar diante disso. Ela vai falar. E se ela está em meio a uma comunidade carente, sofrida, que precisa ter uma vida mais digna, e ela pode promover ali a justiça, porque promover a justiça é promover a vida também. Não tem como pensar em promover a justiça igual Isaías coloca, né? Deste eleito, deste escolhido, que vai promover a justiça sem preocupar-se com a promoção da vida digna. Aí nós entendemos muitas pessoas que têm este empenho com as questões sociais. Pessoas que abraçam as causas sociais e que gritam em defesa daqueles que não sabem gritar. E que buscam fazer de tudo para que os direitos humanos sejam respeitados também. Bom, aí nós sabemos das possíveis consequências. Uma pessoa que vive a graça batismal, conforme o contexto no qual ela está, ela vai encontrar resistência da parte de grupos, resistência da parte de pessoas que não querem mudança na sociedade, que não querem mudança no mundo, que não querem ver, né, a justiça de Deus acontecendo. Porque a justiça de Deus é essa, a justiça que exige que todos sejam respeitados com os mesmos direitos. Todos merecem uma vida digna. Então assim, nós temos sim esta compreensão, queridos irmãos e irmãs. Bom, diante disso, o que podemos pedir ao Senhor neste momento todo especial? Primeiro, para que possamos compreender também cada vez mais a graça do batismo que recebemos um dia. E que possamos continuar crescendo na graça batismal, como discípulos missionários do Senhor. Para que possamos nos sentir corresponsáveis na evangelização. Para que assim, esta alegria de pertencermos ao Senhor, de pertencermos à igreja,
nos faça ir ao encontro dos outros também. Nos faça nos comprometermos mais e mais. Me parece que o canto escolhido para comunhão é nessa direção, não é? Pelo que eu vi o ensaio aí, me parece que é nessa direção. Das sandálias? Ah, não é não. A ajuda bem-vinda agora. Qual que é o refrãozinho do canto da comunhão que nós vamos cantar daqui a pouco? Olha, isso tem peso, viu? Alguém vai nos ajudar na homilia agora. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Agora. Te faço caminhar, vale e monte atravessar pela Eucaristia. Eucaristia. Muito obrigado. Então lembra do caminho, o caminho que devemos percorrer montes, ou seja, atravessar vales, né? Sempre sustentados pela Eucaristia, que é Cristo. Então a graça batismal compreendida, vivida, nos faz caminhar, ir ao encontro, evangelizar, fazer com que o mundo seja melhor, o mundo seja mais de Deus. Então que Deus encontre em cada um de nós esta abertura e faça de nós cada vez mais instrumentos de seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.